Oi, pessoal! Aqui é a Lorna, eu sou psicóloga e também paciente de transtorno bipolar. E você está no Efeito Bipolar, um canal criado especificamente para a gente falar sobre esse assunto e você compartilhar informações com seus amigos e familiares que estão te ajudando aí na luta contra um transtorno, que convenhamos, né? Cada dia é uma batalha diferente. Não é à toa que eu chamo vocês de guerreiros. No vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas que deixaram pra mim lá no Instagram. E se você também quiser fazer a sua pergunta, você pode me seguir, vou deixar o arroba aqui na tela, que toda terça e quinta eu coloco uma caixinha de perguntas e trago algumas aqui pro YouTube pra responder em vídeo. A primeira pergunta de hoje é uma pergunta de um cunho um pouco mais pessoal, mas acho que ela traz alguns tópicos importantes da gente discutir. Então ela diz assim: já se sentiu envergonhada, inferiorizada ou com medo do que os outros iam pensar por causa do seu diagnóstico? E a resposta é não. Em primeiro lugar, quando eu fui diagnosticada, eu não tinha noção do que era ter transtorno bipolar. Ninguém me explicou. Então eu achava que era a pessoa que mudava de ideia o tempo todo, que uma hora estava bem, outra hora estava mal. Eu não tinha noção da profundidade do assunto e achava que era algo banal. Então eu não vi como uma grande catástrofe na minha vida. Tanto que eu resolvi não tratar, né? No primeiro momento eu fiz 1 mês de tratamento, depois parei, como se nada tivesse acontecido, porque pra mim realmente não estava acontecendo nada. Então não teve esse peso sobre as minhas costas. Por outro lado, eu sempre fui tida como uma pessoa de temperamento forte, sabe? O famoso temperamento forte. Pois é, isso acontecia porque eu tenho uma tolerância super baixa à frustração, então qualquer coisinha que acontece pra mim já vira um grande fenômeno, e eu tinha reações muito desproporcionais a essas coisinhas. E eu achava, assim como todo mundo achava, que isso era parte da minha personalidade, então todo mundo já me enxergava com esses olhos de ela é meio surtada mesmo, sabe? Partindo dessa perspectiva, conforme eu fui aprendendo sobre o transtorno, fui entendendo por que o tratamento era importante e comecei a tratar, eu percebi que aquilo que eu tinha não fazia parte de mim, que eu podia ser melhor sem aquilo ali, que eu não era obrigada a ficar com aquilo, com aqueles comportamentos. Então, em vez do diagnóstico ser algo, um fardo pra mim, na verdade ele tirou o fardo das minhas costas, o tratamento tirou um fardo das minhas costas. Então eu deixei de ser vista como a surtada, a louca, pra ser vista como é a Lorna. E eu acho que isso aqui é um ponto muito X pra gente discutir, em relação à aceitação propriamente dita. Porque quando você recebe um diagnóstico, não quer dizer que dali pra frente você tem um transtorno, uma doença. Quer dizer que você já tinha um problema e que agora você vai resolver esse problema. Então não é algo negativo. Muitas vezes a perspectiva é que tá errada. E você só percebe isso quando teu tratamento de fato começa a funcionar. E você começa a ver que aqueles comportamentos bizarros que você tinha não eram seus. Então eu entendo quem pensa dessa forma, mas eu te garanto que a partir do momento em que teu tratamento começa a ir de vento em popa, esse é o tipo de pensamento que acaba ficando para trás. E um outro ponto importante da gente dizer é que em momento algum na minha vida inteira eu me senti inferior a outra pessoa, porque eu nunca tive problemas de autoestima. Pelo contrário. E sim, talvez parte disso tenha alguma coisa a ver com a grandiosidade lá da hipomania, mas acho que boa parte também está relacionada à minha personalidade. Na maior parte da minha vida, eu conseguia fazer muitas coisas que outras pessoas não conseguiam, e isso foi construindo um senso de autoestima muito bom para mim, uma base muito boa. Então eu acho que se você se sente dessa forma, inferior ou envergonhada, é por causa do transtorno em si, e sim porque tem alguma coisa errada com a sua autoestima, porque ela não tá sendo suficiente para você. Então é algo que precisa ser trabalhado em terapia. Pergunta 2. É comum ter mais episódios depressivos do que de mania? Sim, acontece especialmente em pessoas que têm transtorno bipolar tipo 2. E aqui, né, se estamos falando de tipo 2, não vai acontecer mania nunca. Vai acontecer hipomania. Mas ainda assim, os episódios depressivos tendem a ser mais predominantes do que os episódios de hipomania. Pergunta 3. Você acha que um grupo de apoio, tipo um Alcoólicos Anônimos, seria positivo? Eu acho que é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque na mesma medida em que é importante a gente perceber como as outras pessoas lidam com o mesmo problema que a gente lida, e isso pode ser construtivo, a gente pode aprender coisas novas a partir dessa troca de experiências, também é possível que surjam gatilhos para as nossas questões pessoais. Então esse é um trabalho que precisa ser feito com um ótimo mediador, justamente para garantir que você não vai, né, degringolar a partir disso.
Por que minha filha não consegue estudar? Não sei, para a gente descobrir, a gente precisa conversar com a sua filha. Mas tem duas possibilidades importantes aqui. A primeira possibilidade é o que acontece quando a pessoa já teve vários episódios do transtorno. Então, dependendo da idade da sua filha, essa possibilidade ela tá um pouco mais distante, né? Mas caso ela já tenha tido aí vários episódios e tudo mais, pode ser que ela esteja passando por um processo de déficit cognitivo, que é a perda da nossa capacidade de pensar. Tá, falei de um jeito meio dramático, né? Mas você vai desenvolvendo um pouco mais de dificuldade de estabelecer um raciocínio, de aprender coisas novas, de memória, de concentração e tudo mais. Isso acontece justamente por causa daquele processo inflamatório que eu já expliquei para vocês, mas pode ser evitado a partir do tratamento do transtorno e também pode ser recuperado durante o processo de reabilitação neurocognitiva. Você procura esse tipo de serviço com um neuropsicólogo. A segunda possibilidade é que ela esteja passando por um episódio de mania ou de depressão e por causa dos sintomas ela não consiga estudar. Por exemplo, se ela tiver numa mania ou numa hipomania, ela vai ter aquele pensamento mais desorganizado, um pensamento mais veloz, um pensamento mais arborizado, então que vai de um assunto para o outro em um curto período de tempo, e ela não consegue organizar os processos de atenção para reter aquele conteúdo. Enquanto que numa depressão a gente tem aquela mesma dificuldade cognitiva, mas de uma forma mais temporária. Então temos aí uma série de possibilidades que precisam ser analisadas. Tô muito na dúvida se sou bipolar ou borderline. Mais uma vez, a gente precisa analisar cada caso individualmente. É muito comum as pessoas confundirem o transtorno de personalidade borderline com o transtorno de humor bipolar, porque pode ser que eles apresentem comportamentos semelhantes. Por exemplo, desregulação emocional é algo que a gente vai ter aí como consequência comum entre um e outro. Mas, quando a gente analisa as características diagnósticas dos dois, a gente percebe que eles são completamente diferentes. Por isso que é necessária uma avaliação clínica mais específica para as duas coisas. E também pode ser que você tenha as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece. Mas lembrando sempre que o bipolar é um transtorno passageiro, quer dizer, é para a vida toda, mas os episódios são passageiros. Quer dizer que não é 100% do tempo que você tá agindo dessa forma estranha, né? Enquanto que o borderline, ele é um transtorno de personalidade, então é algo que acontece o tempo todo. O tempo todo você vai estar tendo sintomas. E essa é uma boa forma da gente separar uma coisa da outra. Como saber se o tratamento com lítio está dando resultado? Qualquer tratamento que dá resultado é aquele tratamento que reduz os sintomas. Então, você vai perceber resultados a partir do momento em que você mudar a forma como você se comporta. Mas é importante da gente ressaltar que o tratamento com lítio, ele leva de 4 a 8 semanas para você ter ali um bom funcionamento. E nem sempre a dosagem que você vai estar tomando é a dosagem que é terapêutica para você. Então, pode ser que leve ainda mais tempo para ir fazendo esses ajustes. Por mais que a gente espere, assim, resultados imediatos, né, e tudo mais, não é exatamente dessa forma que a gente vive eles na vida real. Sou reduzida ao transtorno e isso me irrita totalmente. Te entendo perfeitamente. Isso é um saco, você ser comparada com seu transtorno o tempo todo, especialmente quando você mesmo não consegue diferenciar o que é seu e o que é do transtorno, que convenhamos também é uma tarefa bem difícil. Então eu acho que aqui a gente tem 2 pontos para observar. A primeira coisa é a gente começar a expressar para as pessoas como a gente se sente e por que a gente está agindo da forma que está agindo. Por exemplo, se você está tendo uma crise de irritabilidade, você explicar, olha, hoje não tô bem. É melhor a gente não manter tanto contato, porque pode ser que aconteça x, y, z. E a segunda coisa é você realmente se dedicar ao seu tratamento. Ai, Lorna, mas eu tô tomando meus remédios, tô indo na terapia. Ok, gente, o tratamento não é só isso, vocês sabem. O tratamento também é dormir nos horários certos, também é se abster de álcool, café, outras substâncias. Também é fazer exercício físico, também é comer direito. É todo um conjunto de situações que precisa ser realizado para que a estabilidade seja atingida. E eu digo isso porque muitas vezes você falando não tem tanta credibilidade. No caso, né, de você estar expressando os seus sentimentos. Agora, você demonstrando que você pode agir diferente já é uma outra situação. As pessoas tendem a te olhar com outros olhos. E digo isso porque eu mesma passei por isso. Não por causa do transtorno específico, né? Não colocaram na conta do transtorno, mas foi uma situação que eu já contei aqui na internet várias vezes.
mas que eu tava numa viagem e mandaram uma foto minha no grupo lá da família de cara amarrada. Eu tinha motivos pra estar de cara amarrada, tinham acontecido coisas desagradáveis. E aí comentaram assim, e a Lorna, como sempre, estragando a viagem. Aí eu fiquei puta e disse, pois quer saber? Eu vou fazer essa viagem acontecer. E aí eu realmente demonstrei um comportamento diferente do que era o meu padrão. E fui reconhecida por isso. Então eu acho que quando a gente começa a mudar de fato, isso ajuda muito mais do que a gente simplesmente dizer, olha, eu estou mudando. Sabe aquela história do ver para crer? Infelizmente, a maioria das coisas acontece dessa forma. Estou com um problema de compulsão alimentar. Se deixar, eu gasto tudo no iFood. Uma coisa que a gente tem que pensar sobre a compulsão alimentar é que é um transtorno que acontece principalmente por causa da desregulação emocional. E já que a gente está lidando com um transtorno bipolar, é lógico que vai ter uma desregulação emocional, porque ele nos faz muito mais sensíveis às coisas que acontecem ao nosso redor. E as emoções são reações a essas coisas que acontecem. Então, uma forma de reagir é você usando a comida como uma compensação para você se sentir melhor. Então, não que isso vá resolver todos os seus problemas, mas o fato de você saber identificar o que você está sentindo, por que você está se sentindo dessa forma e o que você poderia fazer para se sentir melhor, além de comer, às vezes pode te ajudar a reduzir essa questão da compulsão. Ainda quando você não pode resolver o problema, né, algo que está fora do seu alcance, ou tipo isso, ainda tem a opção de você aprender novas estratégias de regulação emocional. Assim você substitui o comer por outras opções. Então, o que mais eu posso fazer que eu vou me sentir mais satisfeita além de comer? E se você quiser saber mais sobre estratégias de regulação emocional, você pode conhecer o treinamento Além do Equilíbrio através do link que eu deixei aqui embaixo desse vídeo, que lá a gente fala sobre esse assunto. Além de estratégias para reduzir o estresse, estratégias para criar uma vida que faz sentido, vão compreender melhor os seus traumas, os seus gatilhos e muito, muito mais. Você poderia comentar um pouco mais sobre o efeito do café? Tô com dificuldade de largar. Gente, a história do café ela é muito simples. O café é um psicoestimulante. Sabe quando você se sente agitado por causa do café? Você toma um cafezinho e aí você tá lá pronto para agir? É exatamente isso que acontece, não tem segredo nenhum. Quando a gente induz a essa agitação, como a gente faz quando a gente usa outros estimulantes, termogênicos, drogas e tudo mais, a gente também está mexendo com o mesmo mecanismo que pode induzir a mania ou hipomania. E é por isso que o café é tão perigoso para nós. Agora, se você está com dificuldade em largar, também tem a possibilidade de você estar passando por um processo de adição. Você estar viciado em café, isso acontece, isso é real. Num caso como esse, você precisa de ajuda profissional. Não é simplesmente saber que o café faz mal que vai resolver o problema. Tem técnica para isso, tá bom? Bom, galera, essas eram as perguntas que eu tinha separado para responder hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até o fim. E se você tiver aí 5 minutos do seu tempo, por favor, assiste mais um vídeo do meu canal, que isso me ajuda muito, me incentiva demais a continuar gravando para vocês. Tchau!